Boa tarde a todos. Eu sou Evelyn Barros, sou sanitarista de formação, especialista em avaliação das ações de vigilância em saúde e vou apresentar o meu trabalho final do EPSUS Fundamental, que tem o título Perfil de Ocorrência dos Acidentes por Animais Peçonhentos no Brasil entre os anos de 2012 e 2021. Fui orientada pelo professor mestre em saúde da família Paulo César de Moura Luz. Do ponto de vista epidemiológico, os acidentes por animais peçonhentos, eles são todos aqueles acidentes que envolvem animais que podem inocular algum tipo de substância que vai ser prejudicial à saúde de populações. Esse ponto de vista prejudicial pode ser entendido do ponto de vista biológico, da inoculação de algum veneno, ou do ponto de vista de algum desconforto que esse acidente vai causar. Eles representam sua importância epidemiológica porque apresentam um cenário de um volume grande de entradas em um ambiente hospitalar e demandam um recurso importante financeiro dos sistemas de saúde, considerando que algumas internações, principalmente as envolvendo serpentes, podem acarretar um volume durante o período de internação de US$ 150 mil por internação. Existem grupos de acidentes no Brasil, eles vão envolver os acidentes com abelhas, com escorpiões, com serpentes, com cobras e com outros tipos de animais que podem levar algum tipo de desconforto ou algum tipo de manifestação clínica no paciente, inclusive que podem levar a óbitos. Existem condições ambientais que determinam essas ocorrências, são elas o clima, são elas entulhos, são elas condições de moradia, são elas condições de habitação, de trabalho, são determinantes e condicionantes que vão do ponto de vista de ambiente ao ponto de vista de comportamento humano. Para esses acidentes com animais peçonhentos, existem populações de risco e nós vamos chamar essas pessoas de população de risco porque elas apresentam um risco maior quando comparadas às populações gerais, são elas crianças, idosos, pessoas imunocomprometidas, porque a manifestação destas substâncias, principalmente no corpo, podem levar a intercorrências com maior potencial de gravidade. E aí, para isso, do ponto de vista epidemiológico, a gente avalia esses acidentes por sua magnitude, pela importância que eles apresentam dentro das populações, principalmente considerando a importância que a sociedade vai dar e qual o nível de resposta que é dado para essas ocorrências, sua transcendência, que tem a ver com a sua relevância social e sua importância, e a letalidade, que é a possibilidade de que a pessoa morra após essas ocorrências, analisada juntamente com a prevalência e incidência desses agravos. E para isso a gente necessita de uma orientação epidemiológica para a tomada de decisão. Por isso que esse estudo buscou compreender qual o perfil desse adoecimento para que as medidas de intervenção sejam pensadas de uma forma que responda e atenda à necessidade da população. Os objetivos. O objetivo geral desse trabalho foi identificar o perfil epidemiológico das ocorrências de acidentes por animais peçonhentos no Brasil, caracterizando sua distribuição geográfica. Os específicos, que foi descrever a distribuição espacial das ocorrências nas 5 regiões do Brasil, conhecer o perfil sociodemográfico das ocorrências dos acidentes notificados e verificar se há um padrão de sazonalidade para essas ocorrências. Do ponto de vista metodológico, trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, com uma base de dados secundária das notificações inseridas e digitadas no SINAM, mas exportados do Tabnet DataSUS, que trata-se de um sistema de informações abertas. O intervalo temporal e a amostra, como amostra foram os acidentes por animais peçonhentos notificados no Brasil, no intervalo temporal de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2021. São variáveis as sociodemográficas, faixa etária, sexo, raça, cor e escolaridade, e a sazonalidade, que trata dos meses e estações do ano. Ao todo foram identificados 2.089.108 ocorrências, essas distribuídas nas 5 regiões do país, cabendo salientar o volume dessas notificações
na região sudeste e nordeste, e aí pensando do ponto de vista principalmente de território, a gente então dentro dessa série histórica consegue identificar que como se pensa no senso comum que as maiores ocorrências estão registradas na região norte e que não, que elas são notificadas na região sudeste e nordeste, principalmente pelas características de extremo, quando se fala das estações do ano, e também pelo sistema de vigilância, porque, como é sabido e como encontrado em outros estudos, essas regiões apresentam um sistema de vigilância mais capilarizado e melhor organizado. Uma outra observação que cabe salientar é que dentro da série histórica a gente consegue identificar que o volume de notificações, à medida que os anos vão passando, eles vão sempre crescendo, com exceção do ano de 2020 e 2021, e aí a gente pode considerar uma possibilidade de que esses dados tenham apresentado um padrão de estabilidade por causa da Covid-19, mas sugere um alerta para os sistemas de saúde para maior sensibilização da rede. Quando vamos analisar o perfil dessas ocorrências, é possível verificar que elas ocorrem em maior volume em populações economicamente ativas, seguindo o padrão de outros países em subdesenvolvimento, populações economicamente ativas, principalmente as que estão no mercado de trabalho. No que diz respeito ao perfil dessas ocorrências por sexo, o volume dessas ocorrências é em sua maioria pessoas do sexo masculino. E quando vamos analisar o perfil dessas ocorrências, começamos a ver um recorte de determinação social nisto, porque o maior volume de pessoas notificadas são as pardas, e isso cabe uma salientação importante, porque representa o maior perfil da população brasileira também. Mas uma outra observação que vale a pena salientar é o perfil de ignorabilidade. 268 mil casos tem essa variável do campo raça cor ignorado, cabendo uma necessidade de melhor qualificação das fichas de notificação que são inseridas no sistema. Quando vamos analisar o perfil, vemos que a região sudeste, seguida da região nordeste, apresenta um maior volume, e aí também cabe a salientar que essas ocorrências são também determinadas pelo perfil de urbanização da população, porque, como é sabido, os animais, eles se desalojam e por isso os acidentes acontecem. E aí, com o processo de urbanização das grandes cidades, o perfil de construção civil, o volume de materiais, entulhos, lixo acumulados nas grandes cidades e grandes metrópoles acaba por interferir na ocorrência desses acidentes. E uma outra variável importante que vale a pena salientar é o perfil dessas ocorrências por escolaridade. E aí, uma informação que nos chama muita atenção: quase 800 mil casos destes têm uma ignorabilidade extremamente alta, seja por não preenchimento da ficha ou não qualificação da ficha antes da introdução do sistema de informação, salientando uma necessidade de melhoria do processo de vigilância deste agravo. Quanto à nossa discussão, nós verificamos um perfil de ocorrência relacionado ao perfil geográfico das residências. Todas essas informações foram extraídas pela região de residência das pessoas, então existe um padrão de ocorrência que vai ser determinado pelo perfil geográfico. Os estados da região sudeste e nordeste sofrem significativamente com as mudanças climáticas, e isso cabe uma consideração principalmente nos períodos de inverno. Dentro do período de inverno, por causa das inundações, alagações, esses animais principalmente, eles são desalojados, desabrigados, e aí passam a invadir as residências, passam a causar acidentes na rua e acabam por afetar a saúde dessas populações.
Cabe salientar a necessidade de identificar quais são esses fatores de exposição, principalmente considerando que estamos falando de uma população economicamente ativa, que está envolvida no processo de trabalho, e aí a sinalização de quais são esses fatores de exposição para que no conhecimento desses se trabalhe medidas de intervenção efetivas dentro desses ambientes para minimizar esses riscos. E dentro dessa lógica, ampliar a necessidade de estratégias de conscientização populacional também, porque algumas dessas ocorrências estão relacionadas à curiosidade da população com os animais, e aí em entrar no habitat natural do animal, fazendo com que esses agravos aconteçam. Quanto ao padrão de sazonalidade, essas ocorrências acontecem em sua maior frequência nos períodos de inverno dentro destes territórios brasileiros, principalmente por causa das questões de desalojamento e desabrigo desses animais, mas também dentro de uma parte do início do verão, muito fortemente associada às construções e reformas de residências. A salientação do sexo das ocorrências, e aí principalmente porque culturalmente no Brasil o homem tem o hábito de sair mais de casa, de trabalhar mais com a natureza e desenvolver funções laborais que apresentam dentro dos seus ambientes um risco maior, mas cabe salientar também a frequência desses acidentes, principalmente com pessoas que estão no lar. E aí cabendo a salientação tanto das condições de trabalho quanto de moradia dessas pessoas, que também são determinantes importantes para essas ocorrências, a raça cor e a escolaridade destas ocorrências, principalmente, porque aí sinalizam um grupo populacional com menor poder aquisitivo, com condições de ambiente e moradia, em algumas das vezes insalubres, permitindo com que essas ocorrências aconteçam. O perfil de ignorabilidade, e aí muito mais para nós, profissionais de saúde, estarmos mais atentos quando trabalhar com esse tipo de agravo, considerando que todas as informações daquela ficha de notificação são campos importantes para o consolidado de informações desses agravos, para que se proponha medidas de intervenção efetivas. E aí, dentro dessa lógica, as nossas recomendações são que, no conhecimento deste perfil, nós possamos minimizar o risco para efetivar o cuidado, de forma com que ele seja garantido para as pessoas de forma efetiva, considerando sua determinação e seu condicionamento social. Isso parte da necessidade de que nossos profissionais estejam sensibilizados para identificar o que está determinando estas ocorrências, quem são as pessoas acometidas, por que cada informação dentro da notificação, do registro adequado da informação é importante para que se possa ampliar os olhares dentro de uma perspectiva de que os acidentes por animais peçonhentos têm sua importância epidemiológica. Dentro dessa série histórica, o volume de ocorrências levou a mais de 3 mil óbitos dos 2 milhões de casos. 3 mil pessoas evoluíram para óbito e a gente pode considerar que é uma causa evitável. O Brasil tem hoje 4 produtores de soros para a intervenção dos acidentes por animais peçonhentos. Então, precisamos discutir por que temos uma rede consolidada. Diferente de outros países, temos uma rede de produção de fármaco biológico para que nós possamos adequar o planejamento de nossas estratégias, para que nossa intervenção para diminuir o volume de ocorrências e minimizar o risco delas seja efetivo e seja voltado para populações que realmente necessitem. É isso, muito obrigada a todos e tenham todos uma boa tarde.